Pessoal, tudo bem? Olha só, o Brasil acordou de cabeça para baixo após o atentado ao STF que aconteceu na noite de ontem, abalando de vez Brasília e causando repercussão total. Muitas especulações estão sendo realizadas. O Lula realizou uma reunião de emergência com ministros e Barroso, na qual tenta de qualquer forma colocar a culpa do que aconteceu no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sempre sobra para o Jair Bolsonaro, não é mesmo? Então, eu vou trazer para vocês um resumo nesse boletim aqui completo de tudo que de fato que se sabe até agora, o que falta ser esclarecido a respeito desse homem-bomba, né, que se explodiu na Praça dos Três Poderes e quais foram as suas motivações e o que a imprensa, o que o governo está querendo que você acredite, tá? Também vou trazer aqui para vocês a respeito, isso é uma notícia nova aqui a respeito da saúde de Lula. Gente, após tudo isso, não podemos nos esquecer da saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E saiu um novo boletim aqui atualizado, uma nova informação a respeito dessa nova avaliação médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou trazer para vocês todos os esclarecimentos. Antes, eu queria só convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha para que as pessoas possam ter o conhecimento da verdade, tomar cuidado com a forma como as notícias estão circulando, principalmente sobre esse assunto tão tenso, tão grave, tudo bem? Então, bora lá trazer as notícias? Eu vou mostrar aqui para vocês em tela, vamos lá ver alguns vídeos do que aconteceu, né? Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem. Bom, gente, bora lá, né? Eu vou trazer aqui para vocês a respeito um resumo primeiro do que aconteceu. Vamos lá. Jornal UOL trouxe aqui essa matéria aonde fala um pouquinho do autor de explosões em Brasília, que foi candidato a vereador e publicou ameaças, tá? Então, o que, que aconteceu? Francisco Vanderlei Luiz, ele era dono de carro encontrado na Câmara após as explosões. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, não citou o nome de Luiz, mas confirmou em coletiva na noite de ontem de que o homem morto é o dono do carro e é o nome que está circulando na imprensa. O boletim de ocorrência diz que Luiz jogou artefatos que causaram explosão, mas a distância impediu que atingisse o prédio do STF. Um segurança do Supremo relatou aos policiais que o homem mostrou os explosivos que carregava dentro da jaqueta. O catarinense do Rio do Sul foi candidato a vereador em 2020 pelo PL. À época, ele se candidatou com o nome Tio França e recebeu 98 votos e não foi eleito para o cargo. Filho afirma que Luiz saiu de Santa Catarina há cerca de 4 meses para trabalhar em Brasília. A família não sabia sobre seu paradeiro. Ele trabalhou como chaveiro e camelô. A Justiça Eleitoral em 2020, o suspeito informou também ser casado e ter ensino médio incompleto. Não há registro de outras candidaturas dele a cargos públicos desde então, e nas redes sociais ele se apresentava como empreendedor, investidor e também desenvolvedor. Deixaram a raposa entrar no galinheiro, disse o chaveiro ao postar uma suposta foto no plenário do STF. A corte informou ao UOL que apura a data exata do registro e a veracidade da imagem. Em publicações no Facebook, horas antes das explosões, o Luiz falou em bombas na casa de lideranças políticas, cuidado ao abrir gaveta, armário, estante, depósitos de materiais, etc., escreveu ele. E o homem, ele foi alvo de processo por infração de medida sanitária preventiva, de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina. No dia 20 de 2021, ele promoveu entretenimento em um estabelecimento comercial e ignorou as medidas de enfrentamento da pandemia, então em vigor, promovendo aglomeração de cerca de 80 pessoas. A justiça entendeu que o homem não poderia ser responsabilizado pela conduta de um grupo de pessoas e ele foi absolvido do caso. Outro processo pelo mesmo motivo, infração de medida sanitária preventiva, também foi iniciado contra ele em 2023. Além desse caso, o Ministério Público de Santa Catarina move desde 2020 um processo por crime ambiental contra o homem. Não há registro de decisões judiciais relacionadas aos dois casos. Aí veio o jornal Metrópolis, trouxe aqui através do Paulo Capelli, o homem que explodiu bomba
né? Citou aí Lula e Bolsonaro em mensagem. Antes de explodir a bomba que levou à sua morte em frente ao STF, Francisco citou Lula e Bolsonaro em mensagens nas redes. Então aqui o jornal fala que o homem morreu após detonar a bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal e causar explosão próxima à Câmara dos Deputados. Ele citou o presidente Lula e o Bolsonaro em mensagens. Os atentados realizados causaram um tumulto, provocando a evacuação de ministros e o encerramento das sessões no Congresso. Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo, escreveu. A mensagem do WhatsApp foi compartilhada em uma rede social. E sob a alcunha de Tio França, o chaveiro de profissão se candidatou a vereador em Rio Grande do Sul pelo Partido Liberal em 2020, um ano antes da filiação do Bolsonaro à sigla, e nas redes sociais ele fez publicações em referência às explosões que ocorriam na Praça dos Três Poderes. Em outro print ele diz: cuidado ao abrir gaveta, armários, estantes, como vocês viram na UOL. Ainda assim, a UOL trouxe mais uma informação falando do segurança do STF, que diz que o homem deitou no chão e aguardou a explosão de bombas. Então aqui tem mais detalhes. Em depoimento à polícia, um segurança do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, afirmou que o autor das bombas na Praça dos Três Poderes deitou no chão e esperou uma das explosões ocorrer. Ele havia se aproximado e ficado em frente à Estátua da Justiça em uma atitude suspeita, segundo o segurança. O homem carregava uma mochila e um extintor, e as informações estão no boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso. Durante a ação de Luiz, apenas um segurança do STF estava no local. Aos agentes da polícia, o funcionário da corte disse que tentou se aproximar do homem, mas teria sido advertido pelo mesmo. Ele também afirmou que acionou reforço imediato. O boletim de ocorrência diz que Luiz jogou artefatos que causaram a explosão, mas a distância impediu, né, que ele atingisse. Ele teria lançado cerca de 3 explosivos a 500 metros dali, no estacionamento da Câmara, e um carro ficou detonado. Então, visualizou um objeto semelhante a um relógio digital que o segurança acreditou tratar-se de uma bomba. Tirou os artefatos e verificou que o indivíduo trazia algo diferente. Pegou um extintor, desistiu e o colocou no chão. Esse é um trecho do depoimento do segurança polícia. E aqui também diz, ainda continuando os resumos aqui no G1, que as explosões perto do STF. Então, o que já se sabe, né, depois de todos esses depoimentos, depois de todo esse susto, o que se sabe, o que falta esclarecer. E até o ministro do STF se posicionou, e eu vou trazer para vocês que é absurdo, tá? Mas assim, artefatos foram encontrados detonados em um carro no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, em frente ao STF, na noite de quarta-feira, dia 13. O homem morto na Praça dos Três Poderes era dono do veículo, já foi comprovado, então isso já se sabe, tá bom? Ele morreu após a explosão, né, em frente ao STF, e momentos antes outras explosões aconteceram em um carro que estava no estacionamento. Então por isso que o carro ficou aí detonado. O intervalo entre as explosões nos dois locais foi de 20 segundos. Bombeiros e militares especializados em explosivos estão no local para fazer uma varredura. O corpo de Francisco foi levado para o Serviço de Medicina Legal da Polícia Federal no Instituto Nacional de Criminalista, e a Polícia Militar do Distrito Federal fez uma varredura nessa manhã de quinta-feira na Praça dos Três Poderes. Por conta disso, as atividades do STF, da Câmara, estavam suspensas até meio-dia. Já o Senado decidiu cancelar o expediente e o Planalto ainda não informou se a agenda de Lula será mantida ou não. Então aqui, gente, o que falta é esclarecer, né? Foram quantas explosões, quem era o homem que morreu, quais artefatos foram usados, o que aconteceu antes da explosão, quem está investigando o caso, o que diz as testemunhas, como estão os locais das explosões, alguém mais ficou ferido, o que acontecia nos prédios dos Três Poderes e os pontos que faltam ser esclarecidos. Então, primeiro, trouxe aqui, né, foram quantas explosões. Não havia um número exato de explosão até a última atualização da reportagem, por isso eles só sabem dizer que foi um intervalo de 20 segundos, tá bom? Quem era o homem? Então a gente já trouxe, candidato a vereador pelo PL em 2020, não se elegeu, e o nome dele é Francisco Vanderlei Luiz, proprietário do veículo que também explodiu no estacionamento. Até a última atualização da reportagem, não havia informações oficiais sobre quais tipos de artefatos explosivos foram usados pelo homem. O esquadrão antibombas foi acionado e fez a varredura no local. E no porta-mala foi encontrado materiais parecidos com explosivo, tijolos, além de outros objetos, tá?
Antes da explosão, em frente ao STF, Francisco tentou entrar no prédio. Ele jogou um explosivo embaixo da marquise do edifício, mostrou que tinha artefatos presos ao corpo a um vigilante, deitou-se no chão e acionou outro explosivo na nuca, tá bom? Em um relato à Polícia Civil, um segurança do STF afirmou que o homem estava com a mochila, de onde tirou uma blusa, alguns artefatos, extintor. Quando o segurança tentou se aproximar, o homem abriu a camisa e o segurança viu algo semelhante a um relógio digital, acreditando ser uma bomba. 2 ou 3 artefatos foram lançados pelo homem e estouraram antes dele se deitar no chão. No boletim de ocorrência, também consta que o homem compartilhou mensagens pelo aplicativo WhatsApp que antecipava o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, manifestando previamente a intenção do autor em praticar o autoextermínio e o atentado à bomba contra pessoas e instituições. E segundo a Polícia Civil, ele alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, dias atrás. O boletim de ocorrência afirma que na casa, que passava por perícia até a última atualização da reportagem, policiais encontraram a Carteira Nacional de Habilitação de Francisco. Uma testemunha informou aos policiais que o homem esteve no local e usava uma carretinha no veículo. A polícia abriu um inquérito para investigar as explosões, que será enviado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O inquérito sobre o caso também foi aberto pela Polícia Civil do Distrito Federal. No momento do ocorrido, a funcionária do Tribunal de Contas da União, Laiana Costa, estava em um ponto de ônibus em frente ao STF. Segundo ela, um homem passou segurando uma sacola e acenou com um joinha. Os relatos das testemunhas foram de barulho muito alto das explosões. A mulher afirma que em seguida ouviu a primeira explosão e, ao olhar para trás, viu que o homem jogou algo perto da estátua da Justiça e logo caiu. Do nada, a gente ouviu o barulho e olhei para trás e saiu fogo, aquela fumaça, afirmou. Carlos Monteiro, dono de um food truck no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde houve a explosão de um carro, contou que viu o carro pegando fogo. Me informaram que ele parou o carro, tirou as coisas de dentro do porta-malas e desceu com a mochila nas costas. E de repente a gente escutou as explosões. Quando foi olhar, um fumaceiro muito forte, carro pegando fogo, e ficamos sabendo que teve esse óbito. Como tá os locais das explosões agora, né? Então o perímetro da Praça dos Três Poderes foi isolado pelos policiais. O esquadrão antibombas foi até lá para fazer uma varredura e verificar a existência de mais explosivos nos arredores, inclusive em veículos e no corpo do homem que morreu. A segurança foi reforçada. Além dele, não há informação de mais pessoas feridas, tá? Então ele foi o único. No momento do incidente, ocorriam sessões na Câmara e Senado, que foram suspensas. A sessão do STF já havia terminado e ministros e servidores foram retirados em segurança. O presidente Lula não estava no Planalto e não houve ordem para evacuar prédio. Pontos que faltam ser esclarecidos é quais ou quem eram os alvos das explosões, qual a motivação para explodir os artefatos, quais tipos de artefatos foram usados, onde os explosivos foram adquiridos, o homem agiu sozinho, teve mais pessoa envolvida, quando ele visitou o local antes das explosões, o que havia dentro da casa alugada em Ceilândia, desde quando ele estava no Distrito Federal. O homem conversou ao telefone com alguém antes das explosões, o que havia no colete preso ao corpo dele, né? Então é isso que falta aí. E aqui tem um mapinha mostrando aonde foi o local da explosão, né? O que tinha ao redor, só para as pessoas poderem entender um pouquinho, tá? E aí, o que aconteceu? O Barroso não perde oportunidade, né? O Barroso diz que, se houver conexão, o inquérito sobre explosão será anexado à investigação do dia 8 de janeiro. Então, o crime ocorreu em 1 ano e 10 meses após o ataque golpista contra a sede dos Três Poderes, e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, admitiu a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes assumir a investigação sobre as explosões dessa quarta-feira, dia 13, e caso haja conexão com os ataques de 8 de janeiro. Vou receber o inquérito, se houver conexão com algum inquérito em curso, será distribuído por prevenção. Então, a gente percebe aí, já vamos falar da saúde do Lula, de tudo, mas só resumindo e trazendo para vocês um pouquinho sobre essa reflexão, né? Impressionante como o STF, ele segue perdendo aí sua postura, né, que desafia qualquer noção de imparcialidade. A pressão em ligar qualquer ato extremo ao nome do Jair Bolsonaro, mesmo sem provas substanciais, é um reflexo da parcialidade que impera aí as nossas instituições. E esse caso das explosões, ele mostra como o tribunal mais alto do país, representado aí pelo ministro Barroso, parece empenhado em traçar uma política de conexão conveniente, como se isso fosse resolver os problemas do Brasil. É uma obsessão, eu diria, em associar os incidentes a Bolsonaro tão cedo, né? Acabou de acontecer e já, não, se acontecer eu já vou ligar o caso.
como assim, né? Então, para mim, parece que é mais uma estratégia para desmoralizar, intimidar a oposição, do que uma verdadeira busca pela justiça. Enquanto o nome de Lula também pode surgir, tanto que o Homem-Bomba mencionou Lula e mencionou Bolsonaro, falando da polarização. Por que só mencionou aí o ato do dia 8 de janeiro, só voltando como se fosse ligado mais à direita do que à esquerda? Então a gente percebe aí a parcialidade, a gente percebe algo que não é profissional, que não é de fato ligado à verdadeira justiça. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Enquanto vocês comentam, vou trazer aqui a respeito da saúde de Lula. Então, assim que acontecer alguma mudança sobre ou novas, né, informações sobre esse caso, eu trago para vocês, tudo bem? Mas, gente, vamos falar agora da saúde de Lula para encerrar aqui o nosso boletim. Olha só, Lula passa por nova avaliação médica e é liberado para viagens aéreas. Então, o presidente esteve na unidade de Brasília, o Hospital Sírio-Libanês, fez exames de imagem e, após passar por nova avaliação médica em razão do ferimento sofrido em um acidente doméstico, o Lula foi liberado para viagens aéreas. Então, o boletim médico foi divulgado pela equipe que atende o Lula, informou que ele permanece sem sintomas, passou por exames de imagem que mostrou em relação aos anteriores. E então foi o boletim atualizado aqui para vocês. Saúde de Lula, então está ok. E agora ele está liberado para as viagens aéreas. Então vamos ver os próximos capítulos. Assim que eu tiver mais novidade, eu trago para vocês. Por enquanto é isso. Obrigada aí pelo carinho. Um beijo, compartilhe o vídeo. Até logo.